Boa noite, queridos. Boa noite, vocês que estão em suas casas. Vamos orar? Pai, que o Senhor tenha liberdade plena a falar ao nosso coração nessa noite. Que Teu Santo Espírito passeie entre nós, adentre em cada lar, fazendo diferença. E as palavras que saiam dos meus lábios sejam palavras vindas do Teu trono, Pai. Nós oramos em nome de Jesus. Amém? Eu sempre ouvi que atrás de um púlpito sempre deveria ter uma frase clara para um pregador, dizendo assim: se Deus não te falou, não nos fale. E eu levo isso muito a sério, sabe? Mas vamos lá. Você já viu ou é aquele tipo de pessoa que quando vai comer separa os ingredientes no prato? Não come de tudo? Atitude, aliás, até muitas vezes comum com criança. Sabe aquela pessoa que ao receber um cardápio do garçom, fica meia hora olhando, depois chama o garçom e começa a fazer o pedido: por favor, eu quero tal coisa, mas por favor, substitua isso por aquilo, tal por tal, retira isso, acrescenta aquilo. Você já viu isso ou não? Quantas vezes, né? Pois bem, se a Bíblia fosse um cardápio, com certeza nós teríamos os pratos campeões, preferidos. 1 João 4,8, Deus é amor. Que prato gostoso. Salmo 136,1, o Senhor é bom e o seu amor dura para sempre. Salmo 86,15, o Senhor é Deus compassivo e misericordioso, muito paciente, rico em amor e fidelidade. Filipenses 4,13, quem não lembra desse salmo, dessa palavra? Tudo posso naquele que me fortalece. Haveria ainda aquele camarada que pergunta ao garçom: me diga lá, o que mais sai? O que você recomenda? Ao que o garçom falaria: olha, tem saído bem e é muito gostoso aquilo que está lá em Miqueias 7,18, que diz assim: quem é comparável a ti, ó Deus, que perdoas os pecados e esquece a transgressão do remanescente na tua herança? Tu que não permaneces irado para sempre, mas tem prazer em mostrar amor. Agora, percebam, existem aqueles que quando olham o cardápio, quer dizer, a Bíblia, passam reto por alguns versículos. Tem inclusive aqueles que afirmam que parece que o prato está errado. Mateus 7, 13 e 14 diz assim, ó: entrem pela porta estreita, pois larga é a porta e amplo o caminho que leva à perdição, e são muitos os que entram por ela. Como é estreita a porta e apertado o caminho que leva à vida, são poucos os que a encontram. A gente vê que a pessoa poderia chamar: ei garçom, a descrição desse prato aqui deve estar errada, pois se Deus é amor, se a sua misericórdia dura para sempre, a porta da salvação não pode ser estreita, o caminho que leva à vida não pode ser apertado. Na realidade, a porta da salvação deve ser larga, e o caminho que leva à vida deve ser ampla. E parece que sempre o freguês tem razão. O freguês sempre tem razão. Afinal, essa é a regra, não é? Ou seja, pensa comigo, gente. Porta larga, caminho largo, amplo, todo mundo entrando junto, cantando: como é precioso, irmão, estar bem junto a ti. Não devia ser assim? O caminho da entrada do céu deveria ser desse jeito. Mas não é assim não. Embora existam muitos pregadores que tentam ajustar o cardápio ao gosto do freguês, e inclusive não apresentam alguns pratos que, digamos, pode parecer indigesto, e preferem proclamar um evangelho antropocêntrico e, portanto, adulterado. O evangelho e o cristianismo é um combo que não admite modificação,
não admite substituição, não admite exclusão, inclusão ou troca. Por isso, se você quer receber cardápio completo e insiste em selecionar o que quer ao seu bel prazer, como uma caixinha de promessa, eu vou dar 10 segundos para você levantar e ir embora, ou desligar teu aparelho, porque não é isso que a gente vai ter hoje. Muitas vezes as pessoas não querem digerir algumas coisas. Abram suas Bíblias em Lucas, capítulo 9, nós leremos verso 23, 24 e 25. Diz assim a palavra do Senhor: Jesus dizia a todos: se alguém quiser acompanhar-me, negue-se a si mesmo, tome diariamente a sua cruz e siga-me. Pois quem quiser salvar a sua vida, perderá. Mas quem perder a vida por minha causa, este a salvará. Pois que adianta o homem ganhar o mundo inteiro e perder-se ou destruir-se a si mesmo? Queridos, observem o verso 23 que lemos. Jesus dizia a todos: se alguém quiser acompanhar-me, negue-se a si mesmo, tome diariamente a sua cruz e siga-me. Percebam, a palavra nos aponta que Jesus dizia a todos, de modo que a proposta é para todos. E no caso, Jesus começa falando: se alguém quiser. Isso significa que temos aqui um princípio que foi largamente difundido no Velho Testamento, mas que serve para nós também no Novo Testamento, de que tudo depende de uma escolha que devemos fazer, depende da nossa vontade. Se quiser, você não é obrigado, se quiser. Há uma força motriz, Albert Einstein disse que há uma força motriz mais poderosa do que o vapor, a eletricidade, a energia atômica, a vontade, força de vontade. Vocês lembram lá em Deuteronômio 28, estava falando isso hoje aqui antes do culto. O Senhor apresenta ao seu povo num primeiro momento, do verso 1 ao verso 14, bênçãos decorrentes da obediência. E num segundo momento, dos versos 15 ao 68, as consequências decorrentes da desobediência. E no caso, olha que Deus ainda, de lambuja, assopra o resultado. Basta você dar uma olhadinha em Deuteronômio capítulo 30, verso 19, que Deus fala de uma forma bem clara: os céus e a terra tomo hoje por testemunha contra ti, que te propus a vida e a morte, a bênção e a maldição. Escolhe, pois, a vida, para que vivas, tu e tua descendência. Soprinho do Senhor Jesus, soprinho na eternidade do Senhor, para a nossa vida. No livro de Isaías, nós vemos representado o capítulo 6, no capítulo 6, do verso 1 ao 8, aquilo que se entende como sendo, apontam como o culto perfeito. Já no mesmo livro de Isaías, no capítulo 1, nós temos a descrição daquilo que a gente poderia entender como sendo o culto rejeitado, aquilo que Deus não aceita. No caso, em todo o capítulo 1 de Isaías, o Senhor descreve aquilo que faz com que um culto seja rejeitado. E se observarmos Isaías 1, verso 18 e 20, veremos que resta assim apontado. Acompanhem comigo. Venham, vamos refletir junto, diz o Senhor. Embora os seus pecados sejam vermelhos como escarlate, eles se tornarão brancos como a neve. Embora sejam rubros como púrpura, como a lã se tornarão. Se vocês estiverem dispostos a obedecer, comerão o melhor fruto dessa terra. Mas se resistirem e se rebelarem, serão devorados pela espada, pois é o Senhor quem fala. Amados, antes de continuarmos, entenda a proposta do Senhor nessa noite para mim, a proposta do Senhor dessa noite para você que está na tua casa, é a mesma retratada em Isaías 1,18, pois Ele nos chama nessa noite para uma reflexão.
destacando nossa condição de pecado, mas oferecendo o perdão, transformação, se obedecermos às condições estabelecidas por Ele. Agora observe, vamos voltar ao texto que nós lemos no início, verso 23, o texto de Lucas 9, que lemos não só a necessidade de uma vontade, se alguém quiser, mas também a necessidade de um comportamento, de uma atitude: acompanhar-me. Se quiserem me acompanhar, ou seja, primeiro nós fazemos uma escolha e depois tomamos uma atitude, e isso determina o lugar para onde nós vamos. O texto é muito claro. Se alguém quiser, o grego é muito enfático, significando não somente o consentimento da vontade, mas o pleno propósito de coração, uma resolução determinada. Se alguém quiser acompanhar-me, ou seja, seguir-me, negue-se a si mesmo, tome diariamente a sua cruz e siga-me. Negar-se a si mesmo, negar a sua natureza pecaminosa, corrompida, e tomar, não passivamente sofra o suporte, mas assuma voluntariamente, adote ativamente a sua cruz, que é desprezada pelo mundo, odiada pela carne, mas que é a marca distintiva de todo cristão. E siga-me, viva como Cristo viveu. Para quê? Para a glória de Deus. Notem, meus queridos, prestem atenção. O Senhor Jesus tinha acabado de anunciar aos seus discípulos, pela primeira vez, a aproximação de sua morte e de sua humilhação. Isso é o que nós vemos em Lucas 9, 22. Em vários textos paralelos a esse, percebemos que Pedro se assustou e disse: tem compaixão de ti, Senhor. Isso você vê em Mateus 16, 22. Isso expressou a política de uma mente carnal, o caminho do mundo e a procura para si mesmo e a defesa de si mesmo. Tenha compaixão de ti. Essa é a soma da filosofia do mundo. Tenha compaixão de ti. Olhe para você. Mas entendam, a doutrina de Cristo não é salva a ti mesmo, mas sacrifica-te a ti mesmo. Cristo discerniu no conselho de Pedro a tentação de Satanás e imediatamente rejeitou. É isso que a gente percebe nos evangelhos. Então, voltando-se para Pedro, disse: não somente deve o Cristo subir a Jerusalém e morrer, mas todo aquele que desejar ser o seguidor dele deve tomar a sua cruz. É o que está lá em Mateus 16, 24. O deve é tão imperativo num caso como no outro. Vamos falar sério, gente. O que é um cristão? Alguém que sustenta a membresia de alguma igreja terrena? Não. Alguém que crê num credo ortodoxo? Não. Alguém que adota um certo modo de conduta? Não. O que então é um cristão? Ele é alguém que renunciou a si mesmo e recebeu a Cristo Jesus como Senhor. Isso está lá em Colossenses 2,6. Entenda que a palavra diz que Jesus é Senhor, pelo que devemos aceitá-lo como Senhor. Eu sei que Ele é Salvador, eu sei, sabe, mas a gente não pode se apegar a isso e nem achar que isso é pouco. Ele é Senhor e o sentido é amplo. É o sentido de quem confessa como Senhor e sabe que lhe pertence. Ele é dono. O limite da sua vontade, o limite da minha vontade deve esbarrar no senhorio de Cristo. Afinal, vós não sois de vós mesmos, porque fostes comprado por bom preço. É isso que está em 1 Coríntios 6, 19 e 20. Nós não somos donos de nós, nós pertencemos a Cristo. Interessante que muitas vezes eu li a carta de Paulo aos Hebreus e não entendia aquilo que estava apontado no capítulo 5, versos 7 a 10. Diz assim a palavra, acompanhem comigo:
Durante os seus dias de vida na terra, Jesus ofereceu orações e súplicas em alta voz e com lágrimas, àquele que o podia salvar da morte, sendo ouvido por causa da sua reverente submissão. Embora sendo filho, ele aprendeu a obedecer por meio daquilo que sofreu. E uma vez aperfeiçoado, tornou-se a fonte de eterna salvação para todos os que lhe obedecem, sendo designado por Deus sumo sacerdote, segundo a ordem de Melquisedeque. Vejam, amados, esse texto ele é revelador, pois nos aponta mais uma vez a condição humana de Jesus, que no Getsemane, Jesus soa gotas de sangue, ele ora ao Pai, e o texto diz que o Pai ouve, para que, se possível, passasse dele aquele cálice. O que Jesus estava dizendo? O que Jesus falou naquele momento? Olha, se tiver um plano B, Senhor, ou seja, se tiver um jeito menos doloroso, me afasta do cálice desse sofrimento, mas não seja como eu quero, mas segundo o teu propósito. Gente, se Jesus, sendo Deus, nunca tendo errado, nunca tendo pecado, a palavra diz que ele teve que aprender a ser obediente. Imagina eu, imagina você, imagina nós. E isso é maravilhoso, gente, pois nos mostra que é possível aprender a obediência. Obediência pode ser aprendida. A obediência tem a ver em entendermos qual o caráter de Deus que proclamamos como nosso Pai, na certeza de que Ele sabe todas as coisas, quer o melhor para nós e jamais nos colocaria numa gelada, numa fria, que a propósito, que eu posso ainda não entender, mas é o melhor para mim, é o melhor para você, é aquilo que Deus quer. O cristão é alguém que toma o jugo de Cristo sobre si e aprende dele, que é manso e humilde de coração. Definitivamente não tem jeito de pertencer a Cristo e viver para agradar a si mesmo. Não combina. Se eu quiser agradar a mim mesmo, não combina com a frase eu sou cristão. Não tem jeito. Querido, querida, veja, ser cristão está condicionado a negar-se a si mesmo e pegar a sua cruz. Vejam como aquilo que resta apontado em Lucas capítulo 14, acompanhem comigo, a partir do verso 16 ao 27, diz assim, Jesus respondeu: certo homem estava preparando um grande banquete e convidou muitas pessoas. Na hora de começarem, enviou seu servo para dizer aos que haviam sido convidados: venham, pois tudo já está pronto. Mas eles começaram um por um a apresentar desculpas. O primeiro disse: acabei de comprar uma propriedade, preciso ir vê-la, por favor, desculpe-me. O outro disse: acabei de comprar 5 juntas de boi e estou indo experimentá-las, por favor, desculpe-me. Ainda outro disse: acabo de me casar, por isso não posso ir. O servo voltou e relatou isso ao seu senhor, e então o dono da casa irou-se e ordenou ao seu servo: vá rapidamente às ruas e becos da cidade e tragas os pobres, os aleijados, os cegos e os mancos. Disse o servo: o que o senhor ordenou foi feito e ainda há lugar. Então o senhor disse ao servo: vá pelos caminhos e vaiados e obrigue-os a entrar, para que a minha casa fique cheia. E eu lhes digo: nenhum daqueles que foram convidados provará o meu banquete. Uma grande multidão ia acompanhando Jesus. Este, voltando-se para ela, disse: se alguém vem a mim e ama a seu pai, sua mãe, sua mulher, seus filhos, seus irmãos e irmãs, e até a sua própria vida, mais do que a mim, não pode ser meu discípulo. E aquele que não carrega a sua cruz e não me segue, não pode ser meu discípulo. Vejam, meus queridos, que aqui resta suficientemente claro
que para o cristão o carregar ou não a cruz não é uma opção, que estabelece, digamos assim, um cristão de primeira categoria, aqueles que carregam a cruz, ou um cristão de segunda categoria, aquele que de vez em quando carrega a cruz. Porque a condição de ser discípulo é carregar a cruz, não tem outra condição. Diz que havia um grande muro separando dois grupos. De um lado estavam Deus, os anjos e os servos leais de Deus. Do outro lado estavam Satanás, os demônios e todos os humanos que não servem a Deus. E em cima do muro havia um jovem. Esse jovem indeciso, que havia sido criado num lar cristão, mas que agora estava em dúvida se continuaria servindo a Deus ou se deveria aproveitar um pouco dos prazeres que o mundo oferece. Ele observou que o grupo do lado de Deus chamava e gritava sem para lá para ele: ei, desce do muro agora, vem cá, rapaz. Já o grupo de Satanás não gritava e nem dizia nada. Essa situação continuou por algum tempo, até que aquele jovem indeciso resolveu perguntar para Satanás: o grupo do lado de Deus fica o tempo todo me chamando para descer e ficar do lado deles, mas você, os outros desse lado, não, por quê? É porque o muro é meu, respondeu Satanás. Vocês estão entendendo? Não tem em cima do muro. Em cima do muro já é uma decisão. No caso, observem aquilo que está no verso 26. Se alguém vem a mim e ama mais o seu pai, sua mãe, sua mulher, seus filhos, seus irmãos e irmãs, e até a sua própria vida, mais do que a mim, não pode ser meu discípulo. Amados, o que temos aqui é eleição de prioridade, que é o estabelecimento de importância. Qual o grau de importância que tal coisa tem para nós? Entenda de uma vez por todas: se Jesus não for o primeiro, o mais importante da sua vida, Ele não será o segundo. Não tem essa possibilidade. Não tem como sermos parcialmente cristãos. Não tem como eu fatiar o Evangelho e pegar só aquilo que me interesse, que não fere o meu eu, pegar só aquilo que não me cria problema para com os outros, pegar só aquilo que não significa peso para o meu egoísmo e minha condição de pecado. Não tem como. Ele é inteiro. Agora, muitas pessoas não entendem o que é a cruz que devemos carregar. A cruz que devemos carregar não é a enfermidade, não é o seu marido, não é a sogra. Vamos entender por uma vez de toda. Quando Jesus foi sentenciado à morte, ele foi decidido que ele morreria crucificado. Aliás, era o meio mais comum de Roma executar os seus adversários. Agora, do local da sentença até o Gólgota, até o Calvário, Jesus levou a cruz, aquilo que nós falamos hoje que é a via dolorosa, de modo a significar que tratava-se de um condenado que iria morrer. Pois bem, carregar a cruz significa que o cristão deve assimilar que trata-se de um sentenciado à morte. O seu eu deve morrer para que Cristo se manifeste em você. Não tem outro jeito. Paulo nos diz assim em Gálatas 2:20: fui crucificado juntamente com Cristo, e desse modo já não sou eu quem vive, mas Cristo vive em mim. E essa nova vida que agora vivo no corpo, vivo exclusivamente pela fé no Filho de Deus que me amou e se sacrificou por mim. Queridos, durante muito tempo eu tenho ouvido um discurso que o nosso relacionamento com Cristo
deve afastar-se daquilo que caracteriza como condições judaizantes, isso no sentido de criação de preceitos, de regras, e eu concordo com isso. Ou seja, nosso relacionamento não pode significar peso, mas isso, desde que esse, digamos, peso não seja afeto ou compromisso assumido de forma a demonstrar qual é o grau de importância de Cristo para a sua vida. Ou seja, o meu eu deve morrer e Jesus prevalecer na minha vida, não tem outro jeito. Notem, com base nesse discurso de um Deus que Ele é amoroso e que sabe que a nossa carne é fraca, e muitas vezes as pessoas até usam essa expressão fora do contexto, tem se preparado hoje um Jesus light, onde as pessoas não assimilam o conceito de negar-se a si mesmo e de carregar a cruz, e passam a ser uma espécie de cristão de segunda linha, como se fosse suficiente ou possível. Não tem como, a condição é completa. Amados, cá comigo, uma semana tem 168 horas, e daí, existem pessoas que entendem difícil separar uma hora e meia, certa, determinada, para participarem de um culto de adoração. E como o culto a ser sentido permanece disponível, eles vão assistir na hora que der certo, ou seja, quando sobrar um tempinho para Deus. E olha que ainda agem como se estivesse diante de um cardápio. Não, louvor eu não quero ver não, eu vou dar uma puladinha, eu vou direto para a palavra. Mas essa palavra está muito comprida, hein? Hoje não dá, vamos só para a oração? Será que não tem jeito da igreja publicar um resumo do sermão? Fica mais fácil, né? Sabe? Várias opções de tema, não poderia ser assim? Queridos, isso já existe disponível na internet, inclusive para todos os gostos. Muita coisa ruim, muito evangelho antropocêntrico, adulterado, mas também muita coisa boa, inclusive com pregadores infinitamente melhores que eu, mais capacitados, mais eloquentes, mais estudiosos. Por isso eu não sou contra absolutamente que você assista na tua casa vídeos do Hernandes Dias Lopes, do Augusto Nicodemos, do Luciano Subirá, do Douglas Gonçalves, do Pascoal Piragini, do Leandro Vieira, do Tim Keller, do John Piper, do Francis Chan. Eu poderia passar a noite toda aqui citando nomes de outros maravilhosos, pois eu mesmo os vejo, eu mesmo assisto. Agora, vejam, é muito, mas muito preocupante o fato de que muitos hoje, pela facilidade de terem em seus lares um culto transmitido online, têm se tornado tão somente espectadores, só assistem o culto. Isso definitivamente não é cultuar. O culto exige participação, só assistir não é cultuar. Que entre nós, vocês acham que realmente, que quem entende a expressão, se alguém quiser acompanhar-me, negue-se a si mesmo e tome diariamente, ou seja, não é só de vez em quando, é todo dia, a sua cruz e siga-me, se contentaria apenas com um culto dominical de 1 hora de duração por semana? Você acha que isso é suficiente? Sejamos sinceros. Isso revela o quê? Na realidade, quando continuamos o texto de Lucas 14, nós entendemos aquilo que está acontecendo. Eu acho que as pessoas estão, no dizer corriqueiro, aceitando Jesus como quem aceita mais um Deus na sua prateleira, pensando assim, se não fizer bem, mal não vai fazer. E além de tudo, a oferta é imperdível, porque olha só, Ele é amor, Ele me perdoa, afinal o seu amor dura para sempre. Essas pessoas não calculam o preço,
Vejam que Lucas nos aponta a partir do verso 28, acompanhem comigo. Qual de vocês, se quiser construir uma torre, primeiro não se assenta e calcula o preço para ver se tem dinheiro suficiente para completá-la? Pois se lançar o alicerce e não for capaz de terminá-la, todos os que a virem rirão dele, dizendo: este homem começou a construir e não foi capaz de terminar. Ou qual é o rei que, pretendendo sair à guerra contra outro rei, primeiro não se assenta e pensa se com 10.000 homens é capaz de enfrentar aquele que vem com ele com 20.000? Se não for capaz, enviará uma delegação enquanto o outro ainda está longe e pedirá um acordo de paz. Da mesma forma, qualquer de vocês que não renunciar a tudo que possui, não pode ser meu discípulo. No caso, eu acho que muitos aceitam Jesus de qualquer jeito, sem fazer a conta. Simplesmente se enganam pelo fato de que é de graça, mas se esquece que não custou barato, é muito caro. Foi o sangue do Filho de Deus numa cruz, por minha vida, por sua vida. Não é barato. E daí ficam toda hora olhando para trás. Aceitam, mas olham para trás. Se voltarmos ao Evangelho de Lucas, capítulo 9, notaremos assim apontado a partir do verso 57, olha: quando andavam pelo caminho, um homem lhe disse: eu te seguirei por onde quer que fores. Jesus respondeu: as raposas têm suas tocas e as aves do céu têm seus ninhos, mas o Filho do homem não tem onde repousar a cabeça. O outro disse: siga-me. Mas o homem respondeu: Senhor, deixa-me ir primeiro sepultar o meu pai. Jesus lhe disse: deixe que os mortos sepultem os seus próprios mortos, você porém vá e proclame o reino de Deus. Ainda outro disse: vou seguir-te, Senhor, mas deixa primeiro voltar e me despedir da minha família. Jesus respondeu, verso 62: ninguém que põe a mão no arado e olhe para trás é apto para o reino de Deus. Vejam, de acordo com a afirmação do Senhor Jesus, não podemos hesitar em atender o seu chamado, nem sermos encontrados presos a coisas ou valores que nos impeçam de seguir adiante com a obediência à palavra dele, ao convite dele. A verdade é que todos temos dificuldades de abrir mão de determinados valores. Ficamos muitas vezes presos a algumas coisas de nossa vida, mas quando se trata de seguir a Cristo, não podemos ter nada que nos prenda, não podemos mais olhar para trás. Quem põe a mão no arado precisa olhar para frente, focar na meta. Se olhar para trás, não será bem sucedido no que faz. Semelhantemente, se queremos servir ao Senhor, a opção de olhar para trás não existe, não pode existir, uma vez que quem assim procede não é considerado útil para o reino de Deus. Isso não é palavra minha, é o que está no texto sagrado. Queridos, as Escrituras apresentam uma clara diferença entre conversão e santificação. A primeira fala do rompimento da pessoa com o mundo e o pecado, e a experiência através da qual alguém passa a desfrutar da salvação. A segunda fala do rompimento da pessoa com as coisas que impedem o seu crescimento, progresso e fé. John Wesley declarou que a conversão tira o cristão do mundo, a santificação tira o mundo do cristão. Ou seja, difícil não é tirar o povo do Egito, difícil é tirar o Egito do povo. Olhar atrás significa ter saudade do que deixamos, e Deus não admite isso. Jesus também ensinou acerca disso. Lembra vocês da mulher de Ló, que Jesus retratou de forma clara em Lucas 7,32, reprisando: olha, vai acontecer isso. Olhar para trás fala da dificuldade de desprendimento. Há muita gente
que não conseguem se desprender das coisas das quais Deus os libertou. Aquilo que um dia te prendeu, potencialmente ainda pode ser uma isca e te prender, pode ser um perigo. Por isso, Paulo advertiu aos Gálatas dizendo: para a liberdade foi que Cristo nos libertou, permanecei pois firmes e não vos submetais a um novo jugo de escravidão. Isso é o que está em Gálatas 5:1. Paulo nos revela que o mesmo jugo da escravidão que nos oprimiu um dia, tentará pesar de novo contra a nossa vida. Ele não desiste fácil. O inimigo da nossa vida vem contra nós. Precisamos entender, queridos, o fascínio do mundo, o pecado que nos acorrenta um dia, ainda são um perigo para nós mesmos depois da nossa conversão. Se não quebrarmos os vínculos do passado, nós não vamos conseguir resistir e podemos correr o risco de transformar como tal estátua de sal, mulher de Ló. Jesus deixa claro: pois quem quiser salvar a sua vida, a perderá, mas quem perder a vida por minha causa, este a salvará. Pois quem adianta o homem ganhar o mundo inteiro e perder-se ou destruir-se a si mesmo? Queridos, estamos agora reunidos aqui, presencialmente aqui nesse templo, ou remotamente através dos nossos computadores, nossos celulares, televisores, num culto de adoração. E no caso, mais importante é que esse culto seja recebido pelo Senhor, seja aceito pelo Senhor, porque aqui não é um acontecimento social, nós viemos para cultuar. Para concluir, eu queria que você abrisse a Bíblia em Isaías 1, e vamos rapidamente destacar no texto aquilo que Deus não quer de nós. Qual o culto que Deus não aceita? Verso 2, 3 e 4, acompanhem comigo. Ouçam os céus, escute a terra, pois o Senhor falou, criei filhos e os fiz crescer, mas eles se revoltaram contra mim. O boi reconhece o seu dono, e o jumento conhece a manjedoura do seu proprietário, mas Israel nada sabe, o meu povo nada compreende. Ah, nação pecadora, povo carregado de iniquidade, raça de malfeitores, filhos dados à corrupção, abandonaram o Senhor, desprezaram o Santo de Israel e o rejeitaram. Queridos, o que nos mostra esses versos? Esses versos me ensinam que Deus não aceita o culto de quem abandonou o Senhor dentro do coração, por mais elaborado que ele seja. Por quê? Porque é louvor das mãos, é louvor dos lábios, é louvor da técnica, de tudo que há no ambiente, mas não é louvor do homem, não é louvor do coração. E Isaías 29:13 fala assim: porque o Senhor disse, pois que este povo se aproxima de mim, com sua boca e com os seus lábios me honra, mas o seu coração se afasta para longe de mim, e o seu temor para comigo consiste só em mandamentos de homem em que foi instruído. Por quê? Por que Deus não aceita? Porque a adoração só da técnica, na realidade, é uma afronta a Deus. Vamos continuar, versos 5 a 10. Por que continuarão sendo castigados? Porque insistem na revolta. A cabeça toda está ferida, todo o coração está sofrendo. Da sola do pé ao alto da cabeça não há nada são, somente machucados, vergões e ferimentos abertos, que não foram limpos, nem enfaixados, nem tratados com azeite. A terra de vocês está devastada, suas cidades foram destruídas a fogo, os seus campos estão sendo tomados por estrangeiros. Diante de vocês e devastados como a ruína que os estrangeiros costumam causar. Só restou a cidade de Sião como terra numa vinha, como abrigo numa plantação de melões, como uma cidade sitiada. Se o Senhor dos Exércitos não tivesse poupado algum de nós,
já estaríamos como Sodoma e semelhantes a Gomorra. Governantes de Sodoma, ouçam a palavra do Senhor. Vocês, povo de Gomorra, escutem a instrução do nosso Deus. O que esses versos nos ensinam, queridos? Que Deus não aceita aquele culto que, quando prestamos, não realiza em nós nenhuma transformação. Por quê? Porque nós não podemos sair de um culto de adoração do jeito que entramos, pois a adoração tem que provocar mudança em nós. Quando tocamos Deus com adoração, há uma resposta. Lembra que eu falei a respeito do culto perfeito, que está lá em Isaías 6? Quando, ai de mim, eis que um anjo tirou de uma tenalha, uma tenaz, uma brasa viva do altar, e trouxe e sarou a boca do profeta. Ou seja, se não há resposta, ou se nós rejeitamos as respostas de Deus, a adoração não foi verdadeira. Entenda, Deus nos cura, e Ele quer nos curar. Agora, tem gente que vem e sai do jeito que entrou. O culto que não muda a minha vida, não muda a minha história de vida, é uma adoração que Deus não aceitou. Isso significa brincar muitas vezes de ser crente. Inclusive quando um culto não nos transforma, entendam, isso passa a ser obstáculo para os outros, porque as outras pessoas falam assim: olha, ele vai lá no culto todo domingo, e como é a vida dele? Não teve transformação nenhuma. Obstáculo para o evangelho. Vamos continuar, verso 11 a 14, diz assim, ó: para que me ofereces tantos sacrifícios, pergunta o Senhor? Para mim chega de holocaustos de carneiros, da gordura de novilhos gordos. Não tenho nenhum prazer no sangue de novilhos, de cordeiros e de bodes. Quando lhes pediu que viessem à minha presença, quem lhes pediu que pudessem os pés dos meus átrios? Parem de trazer ofertas inúteis. O incenso de vocês é repugnante para mim. Luas novas, sábados e reuniões, não consigo suportar as suas assembleias cheias de iniquidade. Suas festas da lua nova, suas festas fixas, eu as odeio. Tornaram-se um fardo para mim, não suporto mais. Esses versos me ensinam que Deus não aceita culto que não seja expressão de intimidade com Ele. Por quê? Porque fazemos o que Deus não pediu. Ele quer é coração, não é um culto elaborado, gente. Deus quer que você se coloque por inteiro no altar. O que Deus quer é amor e não religiosidade. Há muito tempo eu vi um exemplo do Pascoal Piragina a respeito disso. Isso daí muitas vezes tem alguns cultos que soa para Deus como, sabe aquela mulher que sabe que o marido trai ela, e ela sabe que ele trai, daí ele vem com um anel de brilhante lindo para dar de presente para ela. Se ela aceitar, qual que é o caráter dela? Aquele anel é repugnante para o Senhor, sabe? Eu vou concluir agora para encerrar, verso 15 a 20. Quando vocês estenderam as mãos em oração, esconderei de vocês os meus olhos, mesmo que multiplique as suas orações, não as escutarei. As suas mãos estão cheias de sangue. Lavem-se, limpem-se, removam as suas más obras para longe da minha vista. Parem de fazer o mal, aprendam a fazer o bem, busquem a justiça, acabem com a opressão, lutem pelo direito do órfão, defendam a causa da viúva. Venham, vamos refletir junto, diz o Senhor. Embora os seus pecados sejam vermelhos como escarlate, eles se tornarão brancos como a neve. Embora os sejam rubros como púrpura, como lã se tornarão. Se vocês estiverem dispostos a obedecer, comerão o melhor fruto desta terra. Mas se resistirem e se rebelarem, serão devorados pela espada,
pois o Senhor é quem fala. Esses versos me ensinam que Deus não aceita culto que prestamos e que está desconectado da santidade. Por quê? Porque Deus é santo. Não podemos adorar a Deus de qualquer jeito. Ou seja, se eu briguei e não me consertei, eu não tenho como adorar a Deus. Deus é santo e não pode receber culto de quem está com a mão suja, de quem está desconectado com a santidade dele. Ele não escuta nem inclusive as orações. Agora, se você deixar Deus que Ele toque seus pecados, Ele te restaura, e aleluia por isso. Por isso que eu falei que o culto hoje, na realidade, foi um convite. O convite é isso que nós lemos no verso 18. Venham, vamos refletir juntos. Um convite, uma reflexão. Diz o Senhor: embora os seus pecados sejam vermelhos como escarlate, eles se tornarão brancos como a neve, embora sejam rubros como púrpura, como a lã se tornarão. Se vocês estiverem dispostos a obedecer, comerão os melhores frutos dessa terra. Isso é uma promessa maravilhosa, gente, e que está disponível para nós. Mas se resistirem, se rebelarem, serão devorados pela espada, pois o Senhor é quem fala. Ou seja, não diga que o Senhor não avisou. Se alguém quiser acompanhar-me, negue-se a si mesmo, tome diariamente a sua cruz e siga-me. A pergunta é: você quer? Eu espero que essa palavra proclamada ecoe como um brado de vitória de muitos contra as ciladas do diabo. Que o Espírito Santo, pois só Ele pode fazê-lo, nos traga convencimento do pecado e completa libertação, inclusive de nós mesmos, do nosso eu, que hoje, que agora, que nesse momento, seja um momento em que possamos proclamar que Cristo definitivamente vive em nós, e estamos, portanto, mortos para esse mundo, para as nossas vontades. Sabemos que não é fácil, mas como vimos hoje, podemos aprender com Jesus. Olhando para Ele, autor e consumador da nossa fé, e é por isso que oramos, no nome que é sobre todo nome, em nome de Jesus. Amém? Amém, queridos. Amém. Vamos adorar o Senhor? Você pode levantar-se? Nada vai me separar, mesmo se eu não falar, teu amor não falha. Mesmo sem merecer, tua graça se derrama sobre mim, teu amor não falha. Tu és o mesmo para sempre, teu amor não muda. Se o choro dura uma noite, a alegria vem pela manhã. Se o mar se endurecer, eu não tenho que temer, porque eu sei que me ama. Teu amor não falha. Teu amor não falha. Se o vento é forte e profundo o mar, tua
presença vem me amparar. Teu amor não falha. Glória a Deus, Senhor. Difícil é o caminhar, nunca pensei que eu fosse alcançar. Teu amor não falha, Jesus. Tu és o mesmo pra sempre. Teu amor não muda. Se o choro dura uma noite, a alegria vem pela manhã. Se o mar se enfurecer, eu não tenho que temer, porque eu sei que me ama. Tu és o mesmo, Senhor. Tu és o mesmo pra sempre. Teu amor não muda. Se o choro dura uma noite, a alegria vem pela manhã. Se o mar se enfurecer, eu não tenho que temer, porque eu sei que me ama. Teu amor não falha. Teu amor não falha. Tu fazes que tudo coopere para o meu bem. Tu fazes que tudo coopere para o meu bem. Glória a Deus. Tu fazes que tudo coopere para o meu bem. Obrigado, Senhor. Tu fazes que tudo coopere para o meu bem. Tu fazes que tudo coopere para o meu bem. Tu fazes que tudo coopere para o meu bem. Ele não muda. Tu és o mesmo pra sempre. Teu amor não muda. Se o choro dura uma noite, a alegria vem pela manhã. Se o mar se enfurecer, eu não tenho que temer, porque eu sei que me ama. Tu és o mesmo, Senhor. Tu és o mesmo pra sempre. Teu amor não muda. Se o choro dura uma noite, a alegria vem pela manhã. Se o mar se enfurecer, eu não tenho que temer, porque eu sei que me ama. Teu amor não falha. Teu amor não falha. Teu amor não falha. Glória a Deus, Senhor.